luz, fale a verdade. Tava fácil, gente, pelo amor de Deus. Tudo que eu falei na revisão tava lá, não teve nada muito louco, né? Porque tem gente que vai muito mal na prova e fica em choque. Em choque. Meu Deus. Você já corrigiu, tia? Já? Já corrigi, já fechei as notas. Porque, na verdade, o sistema corrige, né? Quando é marcar X, assim, múltipla escolha, o sistema corrige. Deu olho lá, só a nota, entendeu? Só que daí a gente tem acesso a tudo, tá? Eu não sei se vocês tinham essa informação, mas eu vou contar para vocês. Quando eu entro no sistema, ver a nota, eu tenho o tempo que você demorou para fazer a prova, quantas vezes você saiu da página da prova, então eu tenho acesso a tudo isso. Então, aquela pessoa que eu vejo lá que ela entrou e tirou 9 e fez a prova em 2 minutos, a gente sabe que ela colou. É isso, fica essa reflexão no ar. Tipo, a gente tem acesso a informações que a gente não teria no presencial, entendeu? Tipo, a cola está ali na nossa cara quando a gente vê aquilo. É muito horrível, tá, Brasil? Ai, que triste, né? Enfim, que gera um certo ódio no coração também, né? Porque daí, às vezes, você vai lá, vê o ser humano ficou com 63, né? O 2 décimos, você pensa. Ah, mas ele fez a prova em 2 minutos, tirou 9. Vou dar dois décimos para esse ser humano? Ah, não vou não, amor. Vai ficar de recuperação. É isso, fica essa reflexão no ar, tá? Então vamos pro conto. A gente começou na aula passada, não terminamos, a gente termina aqui, né? Vê o uso de parênteses lá e travessões, e aí lê o conto do que tem na apostila. Na verdade, tem dois na apostila, eu li os dois, já gostei muito, tá? Esse do que a gente vai ler hoje é O Bichano de um Tal Stefano. Nossa, eu fiquei, no final, me surpreendeu. Os dois contos me surpreenderam. Não aparece para mim a nota da prova. Mas na verdade, sim, igual o Gustavo falou, a Ana falou que não aparece a nota da prova. Eu não sei que data que eu coloquei para liberar. Porque quando você vai produzir a prova lá, tem todo um esquema para fazer, você coloca a data de início, a data de entrega, a hora, né? Começa às 8 da manhã, vai até 10 da noite, e você coloca um dia que vão liberar essas notas. Tá? Eu não lembro o dia que eu coloquei. Então, enfim. Depois eu vejo lá, mas, tipo, ele vai liberar essa semana. Só não vou ver agora quando que ele vai liberar, mas depois eu vejo. Ai, minha gata tá comendo uma sacola que ela tem esse problema, fica fazendo barulho, tá? Mas enfim, vamos lá. Então a gente já começou aqui, eu mostrei, né, os 3 livros de contos aqui bons, tá? Falei já para vocês que o conto, ele é um gênero que ele veio da cultura oral, que tipo, o conto surgiu quando não tinha escrita ainda, né? Que o pessoal ele contava as coisas ali, e por isso que tem esse ditado, que vem daí, dessa origem do conto que é oral. Quem conta um conto aumenta um ponto. Porque vira, né? Eu conto um negócio aqui, vocês vão contar essa mesma história e contam de uma forma um pouco diferente, colocando um detalhe ou esquecendo um detalhe que eu contei. Então a coisa se modifica, né? Ah, olha lá, passando para as próximas gerações, exatamente, isso aí. Claro que às vezes passava um pouco, né, estranho, um pouquinho diferente, digamos assim, a fofoca, né? Que era uma fofoca já, mas passava. Aí depois, quando o conto ele foi transcrito, foi colocado no papel, ele era um gênero, né, literário mais longo, mais extenso, chegava a ter 30 páginas, gente. E hoje a gente vai ver que o conto contemporâneo, né, de hoje, o moderno, não tem mais tantas páginas assim. É no máximo, assim, muito, quando tem muitas páginas, é um conto extenso, é 8, 10 páginas, no máximo 10, tá? De forma geral, o conto ele vai ter 3 páginas, gente, 3 a 5, tá? Porque ele é um pouquinho mais extenso que a crônica. Lembro, não sei se já chegaram a estudar crônica, mas a gente vai ver depois. Então, a crônica, ela tem umas 2 páginas, tá? Então, o conto, ele tá ali entre a crônica, tem a crônica aqui, com 2 páginas, o conto em 3 a 5, e o romance, que é o que vocês vão ler, que tem várias páginas, né? Tem romance com 100, com 80, tem romance com 500, tem romance com 1000 páginas, tá? Então, é assim. Então, o conto, ele tá em um momento ali no meinho, intermediário, tá? Com relação ao número de páginas e a tudo. Como assim tudo, professora? Se vocês vão pensar em... Vai passar o trem bem agora. Que ódio que eu tenho desse trem, gente. Vocês não sabem que se um dia eu comprar um revólver, eu vou dar uns tiros no trem. Vou aparecer na TV.
Aparecer na TV, professora surta na quarentena e dá tiro em trem. É isso, senão vão me ver no programa do Joselito, sendo algemado e indo embora aqui. É, tô precisando. Bem clandestina mesmo, bem coisa de bandido. Mas enfim, né? Continuando. Não sei nem onde que parei mais. Ah, tô falando com questão a elementos da narrativa, que pensem, tanto a crônica quanto o conto, né, como o romance, eles são textos narrativos. Eles têm aqueles elementos, personagem, enredo, tempo, espaço, né, narrador, tudo isso. A crônica não dá muito tempo para você desenvolver. Gente, eu não voltei ainda. Voltou ou não voltou? Gente do céu, eu tava aqui falando sozinha, achando que tava tudo certo. Meu Deus, que vergonha. Tô morta. Tava dando aula pros gatos aqui. Arrasada. Agora voltou. Então vamos, pelo amor de Deus. Então eu tava falando da definição, gente, de conto lá que o Julio Cortázar fez essa definição, tá? Dando aula na parede. Exato. Então ele deu essa definição. Quem assistiu aquela entrevista com a escritora lá, contista, acho que era Beatriz Brecht, né? Não vou lembrar o sobrenome, eu pronuncio, sou péssima para lembrar o sobrenome. Ela vai falar exatamente essa definição e ela se esquece da definição. E o cara, o entrevistador, que lembra dela, né? Enfim. Então, assim, vai falar que o romance vence por pontos e o conto por nocaute. Então, ele vai fazer uma analogia, esse escritor argentino, desses gêneros literários, né, gêneros narrativos, com a luta, com o boxe. Aí ele vai falar que o conto ele tem que impactar o leitor. O leitor ele só vai ler até o final do conto se o conto for muito bom. Por isso que vence por nocaute, tem que ser uma história muito boa, tá? Porque é mais curta, desenvolve menos os personagens, os elementos da narrativa. O romance já não. Quem já leu algum romance, gente, romance é gênero textual, né? Gênero literário. É aquele livro mais longuinho, dividido em capítulos, tá? Tipo, entre 80 até 1.000 páginas, tem romance de 1.000 páginas, acredite. Então, você lê romance e às vezes no meio do romance você fala, ah, agora tá chato, não sei o que tá acontecendo, a leitura não tá indo. Então, quem já leu um livro mesmo sabe que às vezes bate uma preguiça lendo romance, tá? Por quê? Porque o romance ele vai ter vários, como é um texto longo, ele vai ter vários núcleos de narrativa, igual uma novela que passa na Globo, tá? Na SBT. Então ele vai ter lá, essa parte aqui são personagens mais da parte humorística, essa aqui romântica, essa aqui ação, tá? E vai ter vários clímax e vários desfechos, tá? Esse é o romance. Então por que vai por pontos? Porque às vezes começou tão bem o romance, você tá animado, de repente dá uma parada, uma cansada, e você continua porque, o começo estava bom e eu acho que vai acontecer isso e isso. Você espera algumas coisas enquanto leitor e você continua na leitura. Então, por isso, tem um núcleo que você não vai gostar tanto e outro que você vai, né? Tem algum clima, algum desfecho que você vai gostar e outros não. Então, o romance é assim, tá? Por isso que ele vence por pontos. Tem coisas boas, coisas ruins. O conto não. O conto você tem que gostar mesmo, que é um texto mais curto, né? Ó, sempre acontece alguma bosta e depois resolve. Jesus. Eu não gosto de novela da SBT. Eu gostava de algumas novelas da Globo, agora tô achando tudo uma grande porcaria. Então vamos lá. Ó. O objetivo de um conto é contar uma história, né? É uma ficção. Então isso é muito importante, as pessoas piram com isso. Eu tive um professor, né, que é o reitor da UEPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que ele é escritor e ele falou que as pessoas não conseguem separar a ficção, que é uma invenção tua, da realidade. Por quê? Sei lá, ele escreveu um conto que falava de Ponta Grossa, por exemplo. Aí tem gente que vai ler aquilo e vai falar: Meu Deus, mas parece uma história de um tio meu. Eu vou conversar com esse escritor porque é certeza que ele conhece meu tio e ele fez essa história baseada na vida do meu tio. Gente, não. Às vezes é pura coincidência, tá? Ou até pode ser que partiu de uma história do real, mas é ficção, tá?
Tudo é ficção. A partir que você coloca no momento que você coloca no papel, ó, não viaje, exatamente. Você coloca no papel aquilo, você vai colocar de uma maneira que, entendeu? Deixe mais atraente aquilo, que o leitor vai gostar mais, e você vai mudar as coisas. Por mais que você se baseie na sua própria vida, tá? Então você vai dar uma mentira ali. É ficção, é literatura e é para isso mesmo que serve, tá? Então vai servir o conto para entreter o leitor, tá? Entretenimento que as pessoas falam, tá? Com N, por favor. E também para fazer o leitor refletir, tá? Sobre, dependendo do tema. Vai ter uma reflexão ali. Aí diz lá, ó, é uma invenção, né? Mais uma definição aqui de conto também, falando do objetivo, que recria um universo de acontecimentos os quais podem parecer reais, podem, mas não são, mas são, né, fruto da criatividade, não são fruto da realidade, assim, não é uma cópia. Senão daí seria, sei lá, uma autobiografia, ou mesmo uma biografia, quando você vai escrever a vida de um ator, sei lá, de um escritor, aí você faz toda uma pesquisa, uma biografia, tá? Aí sim, aí tem um, vamos dizer assim, um pacto, né, para ser fiel àquela vida. Conto, crônica, romance, não, tá? É tudo invenção. Pode partir da realidade, mas é fruto da criatividade, da fantasia. Como todo texto de ficção apresenta um narrador, personagens, enredo, tempo e espaço. Então vejam que a gente vai continuar falando sobre elementos da narrativa, vamos continuar analisando. Estrutura. Aí isso aqui eu já falei. Não travou agora, né, gente? Tá certo, né? Pelo amor de Deus. Vocês avisem. Eu já falei isso aqui já. Então, estrutura de um conto é um texto curto, né? A gente já falou aí de 3, no máximo, no máximo, no máximo, quando é muito longo, a 10 páginas, tá? Mas uma média de 3 a 5 páginas. Então, ele vai ter poucos personagens, mas vai dar tempo de desenvolver esses personagens, as características deles e tal. Um único núcleo dramático, né? É uma única história, porque não tem tempo de você colocar um monte de núcleo dramático. É um só. É só aqueles personagens ali, a história vai girar em torno deles, tá? Então vai ter um único clímax, que é aquele momento de tensão, ai, o que vai acontecer, e um único desfecho, tá? Então ele vai ter uma introdução, que é aquele momento, a gente já falou disso, isso aqui é qualquer narrativa tem isso, tá? Que ele apresenta os personagens para vocês, quem são, onde eles estão, né? E tem um ponto assim que tá tudo equilibrado, tá tudo bonito. Aí no desenvolvimento já rola um desequilíbrio, já começa a acontecer coisas para movimentar a narrativa, tá? Aí vai ter o clímax, que é o auge, o momento de tensão maior, e daí o desfecho, tá? Então essa é a estrutura do conto. Linguagem, eu coloquei aqui, ó, depende. Ai, por que depende, professora? Porque depende de quem está escrevendo o texto. Como é um gênero literário, é literatura, quando a gente fala de literatura, as pessoas elas têm, vamos dizer assim, uma licença, que a gente chama, né, licença poética, já ouviram falar nisso? Então, essa licença é para a literatura em geral, não é só na poesia. A pessoa pode usar gírias, palavrões. Tem textos assim de literatura, gente, que o que tem de palavrão ali, meu Deus, você nem. Eu já li uns assim que eu não conhecia o tanto de palavrão que tinha ali, misericórdia, tá? Só que assim, não era, ai, só palavrão porque eu quero falar besteira. Não. Então, qualquer linguagem que esteja dentro de um conto, né, de um texto narrativo, ela vai vir da boca de um personagem. E ela vai fazer parte daquele personagem, de quem é. Então, por exemplo, esses contos que eu li, que eu falei que tinham muito palavrão, eram contos que retratavam o crime. Então, eram personagens, assim, marginais, né? Criminosos, bandidos, assassinos, aí eles tinham essa variação linguística, né? Falavam muito palavrão mesmo, falavam gírias da quebrada, digamos assim, que eu não tinha conhecimento, né? Então é isso. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, ó. Vocês vão ver que esse primeiro aqui, que era para vocês, já era para ter lido esse texto aqui, gente, esse conto, que era daquele livro, O Amor e Outros Contos, tá? Então, o nome do conto é A Volta do Campeão. Lembram que é um velho lá, que ele não tem muito o que fazer, aposentado, e surge uns piá jogando biloca, tá? Então, biloca, bolinha de gude. Estão vendo que é uma variação linguística de Minas Gerais, isso.
porque o autor é mineiro, ele coloca essa fala, esse mineirês ali no texto. Então é uma coisa mais informal. E aí esse velho começa a jogar as bilocas lá, que é as bolinhas de gude com as crianças, né? E daí pega mal, porque é um velho, aí o povo começa a falar, cidade pequena, né? Aquela coisa. Ó. Então tem um trechinho ali, eu coloquei só uma linha. Aí diz assim: tem o que? Sou. O que seria esse sou, gente? Me digam. O que é sou? Tem o que sou? O que é sou? No mineirês. É o mineirês. Nós temos aqui o pontagrossês também. É senhor, você. Senhor. É uma abreviação de senhor, sou, para eles, né? Então vejam que é mais informal essa linguagem, tá? Que ele representa a linguagem dos mineiros e tudo mais. Aqui, que é um conto da Clarice Lispector, eu amo esse conto, gente, é muito bom, tá? Aqui a gente já tem uma linguagem mais formal, mais próxima, assim, né? Uma linguagem da norma culta. Podem ver, ela não usa gírias, não usa nada, tá? Aí ela diz lá, ó, quem nunca roubou não vai me entender, e quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, né, quando criança, roubava rosas. Ela entrava na casa dos outros para roubar rosa, tá? Então, 100 anos de perdão é o nome do conto. Então, aqui a gente tem uma linguagem totalmente formal, bem diferente. Então, vai depender do conto e do que aquele autor quer passar. Quem são os personagens que ele quer representar, né? Qual é o mundo que ele vai criar ali, tá? Se é o mundo do crime, entendeu? Se é, por exemplo, Ponta Grossa, a gente tem coisas que a gente fala que, meu Deus, que as pessoas não entendem. Tipo, piada de anho, sabe? Essa fala bem informal, assim, que é uma variação linguística daqui, que é o nosso Ponta Grossês aqui. Se a gente escrever um conto e colocar isso, a gente está representando as pessoas daqui, né? Claro que é uma invenção, uma ficção, mas a gente pode colocar. Deu risada, mas, né? Tongo, louco de bom, essas coisas que a gente fala. É isso. Maravilhoso. E por fim, a gente vai ter ali o conto e suas classificações. Ó, capaz, pare, é isso aí. Como assim? Gente, então o conto, aqui eu falei do conto em geral, tá? Claro, a gente classifica cada conto de acordo com o tema, o assunto do conto. Meu Deus. Sim, por isso que a gente tem lá o conto popular, conto de fadas, que a gente costuma ler quando criança, né? Então vai depender do tema. São várias classificações. Aqui eu trouxe alguns, né? E a gente vai o quê? Frisar, a gente vai focar no que a apostila traz esse ano para vocês. Se ano que vem a gente usar a mesma apostila, que é da FTD, né, o mesmo, que às vezes muda, não muda a editora, mas muda o livro. Aí nos nonos vocês vão estudar outro aqui, ó, que é o conto psicológico. O que é o conto psicológico? Aquele que se passa na cabeça de um personagem, ou do narrador. Tá? Então são pensamentos, toda ação vai passar nos pensamentos daquele personagem. É bem louco. Aí vai ter o conto policial. Gente, eu adoro conto policial, tá? Conto policial é aquele que tem começa, né, já a narrativa com um assassinato, um crime, um sequestro, e que a gente vai ter toda a narrativa em cima daquilo, tá? Tem romance policial também, que é o caso do Escaravelho do Diabo, gente, que é um romance policial, porque vai ser toda a narrativa vai se dar em cima de um crime, né, ou de vários crimes, como é o caso aqui, dessa investigação criminal. Tá? A gente estudou em espanhol, sim, Mara. Vocês viram lá, né, novela, como é que é? Novela policíaca, algo assim, né? Eu lembro também que eu até tava dando aula nessa época aí pro oitavo C. Lembro, falei disso também. Aí tem o conto de humor, que claro vai ser engraçado, tá? O conto fantástico, que é aquele que traz elementos loucos, assim, sabe? Que coisas falam, coisas acontecem estranhas, tipo, ai, cadeira fala, umas coisas loucas, tá? Então, isso é um conto fantástico. A casa se mexe, é umas coisas muito loucas, tá? Quando vai ser a prova do livro? Ah, não vai ter prova do livro, gente. Vai ser, vocês vão ter que fazer uma resenha. Vão gravar um vídeo resenhando esse livro, tá? Fazendo um resuminho dele e falando para mim pelo menos 2 pontos negativos e 2 pontos positivos. Ah, o que eu gostei e o que eu não gostei, tá? Vai ser isso. Misericórdia. Sim, se preparem, vale 50 pontos.
E, por fim, o que a gente vai estudar agora e vamos ler hoje, o conto de mistério ou conto, né, de suspense. Ele tem esse nome, Mistério de Suspense, que é o que vocês vão ler. A gente vai ler 2, né? Eu vou começar a ler um agora com vocês, tá? E aí tem um no final. Eu já deixei, acho que eu deixei pelo menos eu tinha deixado um pouco de exercício, agora eu aumentei. Eu lembro que eu deixei até, deixa eu olhar aqui, o número, se é o 19, vamos lembrar aqui, Brasil, não tô lembrando. Não, eu deixei até lá pra frente, né? Eu deixei 2 textos para vocês lerem, 2 contos, tá? E deixei até o número 25, gente, até a página 59 para fazer, tá? Essa semana eu deixei tudo isso de exercício. Então vamos lá, vamos ler esse primeiro conto de mistério de suspense para a gente definir o que seria um conto de mistério e de suspense. O que ele tem de diferente desses outros contos que estão aqui na tela, né? Qual que é o tema? Gente, pensem comigo, o que é suspense? O que é suspense? Quando vocês vão ver um filme e o filme é de suspense, o que aquilo causa em você? Só me digam. Eu adoro coisas de suspense, curiosidade. Gera uma tensão. Você fica ansioso, te dá uma aflição, porque você tem que saber o que vai acontecer. Olha lá, ó. Fica ansioso, exatamente. E dá um negócio, dá um frio na barriga, o filme inteiro, né? Um conto de suspense, de mistério também, ele vai ter um mistério ali, algo que você não consegue, durante o texto, saber onde que aquilo vai dar. De começa a dar uma aflição, e daí aquilo se resolve, tá? Então é isso que é um conto de mistério, de suspense. Vamos, não sei se vocês leram, mas vamos ler esse aqui que é muito bom. O outro é mais horrível ainda, porque o outro envolve, que vocês vão ler depois, envolve morte. Ai, gente, tipo, casa mal assombrada, misericórdia. Esse aqui, tipo, tem isso, tem, né? Mas é uma coisa mais tranquila, assim, tipo, morreu, a gente sabe do final que teve uma morte, mas não tem aquela sangueira. No segundo conto, vocês vão ler, tem. Tem, tipo assim, que morreram, assim, como diz o outro, de morte matada, sabe? Que foi coisa feia mesmo, entendeu? Com sangue. Meu Deus, morte. Ó, daí fica sério que isso aconteceu, isso aí. Então vamos lá, o bichano de um tal Stefano, né? Já dizem que gato vê espírito, gente. Ah, eu já tenho medo. Eu já sou uma pessoa cagona. Às vezes o gato tá ali olhando pro nada, dá um pulo e sai andando de lado, assim, eu já fico pensando, meu Deus, vamos acender uma vela, porque tem um espírito dentro da minha casa, tá? Então, página 42, tá, gente? Pegue na página 42. O bichano de um tal Stefano, diz lá. Ele era um cara alto, magro, que aparentava ter lá seus 30 anos. Então, era um jovem, tá? Por mais que vocês achem que não é um jovem, ainda é uma pessoa considerada jovem com 30 anos, tá? Bem alto. Todos os dias, Stefano se levantava da cama às 6 em ponto. Dava uma coçadinha na cabeça de Poeira. Poeira é o gatinho, tá? O nome é Poeira. Eu achei muito criativo, tá? Daí diz aqui um gato, não sei se é Chartreux que fala, porque é francês e assim, eu não tenho base nenhuma de francês, gente. Eu acho uma língua muito difícil. Eu assim, assisti 2 aulas de francês e pensei, ai, não vai dar para mim não, tá? Sucesso aí para vocês que ficam e fui embora. Muito bom, mas eu não gostei. Aí, ó, gordo e preguiçoso, o gato. E depois andava em direção ao banheiro da suíte para os rituais cotidianos. Então, tinha uma suíte, que é aquele que a gente chama de um quarto, e do lado tem um banheirinho, que é uso restrito daquele quarto. Então, chique, né? Casa de rico. Aí vocês vejam que tem um parênteses ali com 3 pontinhos, indicando que as pessoas que fizeram o livro suprimiram, esconderam um trecho do conto. O conto era um pouquinho maior, mais extenso, elas tiraram os pedaços aqui, tá? Enquanto aguardava a fervura na chaleira, a chaleira apitar, né, fazer um café. Buscava as notícias matinais. Com o jornal na mão, lia de tudo. Manchetes locais, resenhas esportivas, boletins globais e até o horóscopo, tá? Então a pessoa lia, gostava de ler jornal. Lia tudo. Tudo que tinha jornal, até o horóscopo. Tem um nível da pessoa leitora. O dia estava quente, mais do que o de costume, e Stefano terminava de arrumar-se para o trabalho, né? Sabe quando você instintivamente nota que há algo errado acontecendo? Então aqui começa a te dar uma coceira, sabe? Que negócio, meu Deus do céu, tem algo errado acontecendo.
Aquele era o sentimento dele quando deu pela falta de poeira. Procurou no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha e nada de achá-lo. Foi até olhar na rua, embora soubesse que aquele bichano medroso nunca iria sair de casa, ainda mais sozinho. E o que viu o fez entrar em desespero. Aqui já me deu um medo. Eu pensei, gente, não sei, mataram o gato, não sei. Já fiquei pensando que tinha, não sei, que era alguma coisa com o gato. Me deu uma aflição pelo gato, enfim, que gato também, meu Deus do céu. Ó, Poeira estava na rua correndo atrás de uma borboleta. Até aí deu pra ai, nada a ver. Isso por si só já era bastante estranho. Aquela bola de pelo não era de fazer isso. Mas lá estava ele, completamente distraído pela leveza, né, do bichinho e pela riqueza das cores daquelas asas. Um animal gordo e cinza delirando no meio do trânsito pedindo para ser atropelado. Então, ele, bola de pelo, ele ficou com medo porque o gato era gordo e tal. Eu também tenho medo dos meus gatos. Meus gatos também são todos, né, gordinhos. Um mais gordo que o outro, a Virgínia até é magra, os outros dois já são gordos mesmo. E quando sai na rua, eu tenho medo também, porque não tem habilidades, né, gente, para correr de um cachorro, para correr de um carro. Morre, porque não tem agilidade. Foi criar, viu? É gato de prédio. Tem piada de prédio, tem gato de prédio. Aí, ó, da calçada oposta, Stefano tentava chamar a atenção do gato, que não estava nem aí para nada. Só queria caçar aquele objeto mágico e colorido. Foi então que o pior aconteceu. Stefano correu feito louco e se jogou para salvar o seu companheiro Mirim, sofrendo um atropelamento por um carro em alta velocidade. Aí você pensa, meu Deus do céu. Tá aí tudo bem. Por um golpe do destino, salvação divina, intervenção do sobrenatural ou qualquer outro tipo de crença que possa fazer você se sentir confortável em acreditar, ele fala com a gente, leitor aqui. Ele sobreviveu e já estava de alta no dia seguinte. Aí começa a ficar estranha a história. Ah, tudo bem? Até aí tudo bem. Porque piora, né? Porque assim você pensa, não, o cara foi atropelado, mas daí teve alta, daí você pensa, tá estranha a história ainda. Porque era um carro em alta velocidade, já teve alta? Não sei. Aí, ó, só uma coisa não impressionava muito: o seu retorno à antiga rotina. Levantava-se cedo, acariciar o gato, na ida ao banheiro, checar sua aparência mórbida e ir até a cozinha para fazer café. Aparência mórbida. Lembrem-se disso. Mórbida é aquela pessoa que tá com cara de, tipo, lembra até uma coisa meio morta, entendeu? Sem expressão, coisa estranha. Tá mudo? Falou que tá mudo ali, o Rian. Segue a vida. Aí, ó, nesse meio tempo, né, lá estava ele se atualizando, e logo após alguns minutos de leitura, Stefano se depara com uma manchete sobre um acidente de trânsito. E se pensa o acidente dele. Vamos ver. Mal começa a ler quando Poeira inicia uma sessão de esfrega-esfrega nas suas pernas. E isso significava, com 100% de chances de acerto, que a vasilha de leite estava vazia. Sem conseguir se concentrar na leitura, ele largou o jornal e foi providenciar o abastecimento do buraco negro, que era a barriga do bichano inquieto. É justamente nesses momentos que é possível perceber o quão seletiva é a atenção das pessoas como Stefano, que em vez de continuar a leitura, preferiu concentrar-se na chaleira que começava a assobiar loucamente, avisando que a água já estava fervida. Feito o café, terminou de arrumar e partiu para mais um dia de trabalho. Nos dias que se passavam, tudo se repetia. Aí que começa a ficar estranho, porque sempre era a mesma coisa. Ele acordava cedo, ia no banheiro, ou lá se arrumava, via aparência mórbida, sentava e lia o jornal. Quando ele ia ler o jornal que dizia aquela manchete ali que aconteceu um acidente de trânsito, que a gente sabe depois que é o acidente dele, acontece alguma coisa, o gato faz algo para chamar a atenção dele e ele não lê tudo. E daí, de novo, a gente tem acesso sempre a isso. Ele não vai para o trabalho, não acontece outra coisa. Sempre para ali. Ele não lê, é estranho, tá? E por que, que ele não lê? O que, que tem? A gente quer saber o que, que tem ali, né? Ó, tá ficando legal a história, sim. Aí, ó, nos dias que se passava, tudo se repetia, quer dizer, quase tudo. Ele se levantava na hora de sempre, dava os mesmos passos, olhava seu reflexo no espelho e ia até a cozinha para aprontar o café. Então, como de costume, olhava as notícias. Curiosamente, no instante em que liga o rádio, aí ele já foi pro rádio. Aí você pensa, cara, e tudo acontece para que ele não escute ou ele não leia, né? Percebe que na emissora também se falava sobre um acidente de trânsito.
Meu Deus, eu já fico com medo. E mais uma vez, lá estava ele sem conseguir descobrir nada sobre o caso, porque algo surge repentinamente para atrapalhar. Então sempre tem algo que atrapalha e ele não consegue saber o que rolou. Na porta, alguém toca a campainha, né? Mas quem foi, né, que tocou e saiu correndo? Pelo amor de Deus, as pessoas ainda fazem isso? Não é possível, exclamou, transparecendo um aborrecimento inquietante. Não tinha ninguém à porta, a não ser Poeira, que entrava furtivamente. Como esse danado saiu e eu não percebi? Que coisa estranha, pensou. Aí você vê que o gato é o personagem que o atrapalha, que atrapalha o nosso protagonista ali. O gato não quer que ele saiba o que aconteceu. O gato faz as coisas para atrapalhar. Então, assim, meu Deus. Ao voltar para casa, escutou o assobio, né, da chaleira, avisando que o café só estava esperando para ser feito. A rotina parecia agradar tanto Poeira quanto Stefano, dois amigos que quase não se desgrudavam. No dia seguinte, nada parecia mudar na vida sem graça daquele rapaz pouco peculiar. A mesma disposição horrorosa ao levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, olhar-se cansado no espelho, acender o fogão para pôr a chaleira e buscar notícias. Que dessa vez era no jornal de uma emissora de TV local. Então ele começou no jornal no papel, depois foi para a rádio, agora estamos na TV. Quando a repórter começou a falar sobre a tragédia, não, sobre a trágica história, estranhamente o canal de TV mudou sozinho. É o gato do demo que está ali. A verdade é que de estranho se não tinha absolutamente nada. Daí agora a gente tem um desfecho. O Poeira, que, inquieto como sempre, pulou na mão de Stefano, fazendo a TV mudar de canal. Mas, quando ele terminou de reclamar com o bichano e pegou o controle para voltar a assistir o jornal, a chaleira subiu e lá foi ele fazer o café para sair de casa, né, e trabalhar. Essa era a curiosa rotina de Stefano Poeira. O gato, né, Chartreux, morto, que não queria deixar seu dono acordar do coma. Aí eu fiquei no chão aqui, tá? No chão caída, gente, é isso. Então o que que rolou? Rolou que o gato, ele foi pra rua atrás da borboleta e ele foi atropelado e morreu. O gato morreu. Até aí tudo bem? Não. O gato morreu e tava o espírito do gato aqui. E o rapaz, gente, foi atropelado também e não morreu, tá em coma. E daí tudo isso aí, tipo assim, são, vamos dizer assim, espíritos, né? Porque daí meio que o corpo tá no hospital, mas o cara tá em casa. Gente, uma loucura. Então o gato, né, tá ali. Não queria deixar o rapaz acordar do coma. O gato morto. Que top, velho. O final eu gostei muito. Gente, achei mara. Esse conto aqui eu fiquei, pô. Se conto, ninguém acredita, né? O nome do livro, tá? Onde foi publicado esse conto. Vou comprar também, tá? Vou ver hoje. Que vai que, né? Se for bom, a gente já coloca aí para um próximo ano. Mas achei mara, muito bom mesmo, tá? Então, antes de corrigir as questões sobre o conto, a gente lê o outro. Vamos entrar, mesmo que, né, só faltam 7 minutos, mas a gente vai entrar aqui no uso do travessão em parêntese, que é uma coisa ridícula, gente. Pelo amor de Deus. Eles têm, assim, usos comuns e tem um uso ou outro que não, né? Ó, lá vai te gastar com livro. Gente, eu tô, assim, com uma sacola ali que eu fico colocando, que tá dando quase R$ 300 de livro. Mas, assim, eu vou parcelar no cartão. Não dá nada, gente, só seguir a vida. Então, aqui, gente, a gente vai só refletir sobre o uso de travessão em parênteses. Como eu já disse, eles têm usos, assim, parecidos, que dá para usar tanto um quanto o outro, e tem usos que são específicos de um e de outro, tá? Então, a gente vai ver agora, rapidinho, e daí a gente corrige as questões se der tempo, senão na próxima aula a gente corrige e lê mais um conto, que tem um conto outro também bom aqui, que também é de assassinato e casa mal assombrada, é legal, tá? Mas a gente já viu o que é um conto de mistério, já deu para saber. Então, aqui o travessão, gente, né? Pelo amor de Deus, quem não sabe o que é um travessão, tá aqui na tela, aqui, ó. É esse tracinho ali, muito usado pela gente em diálogo, né? Quando a gente tá vendo conto ali, quando a gente vai fazer discurso direto, que é aquele que sai direto da boca do personagem, que você fala assim, então fulano disse, 2 pontos, coloca um travessão. Então, o travessão é usado muito para isso, tá? Bora lá, ó. Travessão usado na narração, na descrição, na dissertação e no diálogo. Usos. Então, são 2, tá? A gente vai ver o primeiro aqui, ó. Indica mudança de interlocutor no diálogo. Discurso direto, acabei de falar.
Então, a gente usa, geralmente, travessão para mostrar falas, tá? Tem aqui até na página 43 um momento ali que o Stefano fala. Ele fala, mas quem foi que tocou a campainha, né? Tocou e saiu correndo? Pelo amor de Deus. Então tem a travessão indicando que é a fala dele, direta da boca dele. Quando é discurso indireto, aí é o narrador que fala, não, fulano disse isso, não coloca a travessão, né? Ele fala pelo personagem. Aqui no direto é o próprio personagem falando, por isso que tem que colocar o travessão. Aí eu coloquei uns amigos nossos aqui, ó. Que barulho foi esse, Geraldina? Um tiro. Coloquei exemplo. Você tá vendo que eu tô muito com um tiro na cabeça, né? E, enfim, estamos fora da casinha já. Segundo uso do travessão, ó, coloca em relevo certos termos, expressões ou orações. Substitui, nesses casos, a vírgula, os dois pontos, os parênteses ou os colchetes. Então, aqui a gente sabe que o travessão pode ser usado com o mesmo, né, o mesmo objetivo que os parênteses. Quando você vai fazer uma explicação, você pode usar o travessão. Claro que não é tão comum, vocês vão usar mais na escrita, assim, escolar, os parênteses nesse lugar, tá? Então, vejam lá. O Brasil, aí tem travessão aqui, ó, que é o maior país da América do Sul, outro travessão. Então, o que tá entre os travessões aqui, gente, é uma explicação. É uma outra informação adicionada sobre o Brasil, né? Ó, você colocou na prova, coloquei mesmo, que era um trecho daquela, era de uma sinopse, né? Da Andar, eu lembro, que eu li aqui na aula isso aqui, comentei isso ainda. Então, eu dei tudo assim prontinho, enfim. Então, eu podia substituir esses travessões aqui por vírgulas, né? Duas vírgulas, ou parênteses, tá? Ou até colchetes. Então, aqui é um uso que dá para a gente usar vários outros, né, pontos ali, pontuações no lugar. E o parênteses, para que a gente usa? Muito semelhantes aos travessões e as vírgulas, o uso dele, tá? Colocar em relevo certos termos, expressões ou orações, substituindo, nesse caso, a vírgula os travessões. Acabei de falar ali que dava para fazer isso, ó. Exemplo, o Brasil, que é o maior país da América do Sul, entre parênteses, dá o mesmo uso. Tem milhões de analfabetos. Aqui, segundo uso, incluir dados informativos sobre bibliografia, autor, isso aqui vocês vão usar quando vocês entrarem na universidade. Porque daí vocês vão ter que escrever textos, e a gente tem que citar pessoas que a gente leu. Porque, na verdade, o que a gente tem para falar não interessa muito. Tem que falar o que os outros autores, que são os caras mesmo, querem, entendeu? É só aquilo ali, você vai só repetir o que eles falaram. Já conto isso aqui para vocês, tá? Tem nada de legal lá, não. Aí você tem que colocar entre parênteses informações, como o ano do livro que você leu e a página que você está citando, tá? Que citação? A gente até trabalhou com isso um pouquinho no começo do ano. Então, a Irandé Antunes, que é uma autora, 2005, página 33, destaca que blá, 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 blá. Aí eu vou colocar o que ela falou, tá? E também, por fim, a gente usa para indicar marcações cênicas numa peça de teatro. A gente viu isso. Tinha lá uns textos dramáticos, lá um texto dramático que a gente leu um trecho, que daí falava, agora nesse momento sai pela esquerda, ou está vestindo tal roupa. A gente leu bem por cima um texto dramático, trecho. Aí eu coloquei ele como se fosse uma peça teatral. Ó. Irene, adeus, Eduardo. Aí, entre parênteses, sai pela esquerda, ela sai do palco, uma peça teatral. Então, assim, gente, uso de parênteses, eu nem vou cobrar essas coisas, porque isso aqui é mais, assim, interpretação de texto do que qualquer outra coisa, tá? Não precisa decorar esse tipo de coisa. Na verdade, assim, a gente já sabe que a gente usa dessa forma. Aqui, da gramática eu tirei isso aqui. A gramática, ela faz o quê? Ela verifica os usos da língua, da pontuação, tudo que a gente faz e coloca no livro. Então, quando eu falo de qualquer regra aqui, são coisas que a gente usa no dia a dia, só que a gente não pensa sobre isso, tá? É isso. Então, vai acabar a aula, a gente vai parar por aqui. Lembrem-se de que vocês têm que fazer exercício até a página 59, gente, até o número 25, e vocês vão ler, quem ainda não leu, o segundo conto de mistério que tem aqui, que é ótimo também, por sinal. Acho que é do Gabriel Garcia Marques, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu já nem lembro, já fui lá para frente, eu não consigo nem estar aqui, ó. Assombrações de Agosto, o nome do conto, gente. Então, vocês vão ter que ler. Tem aqui, é muito bom também. Que o cara vai num hotel com a família, não queria passar a noite lá, mas acaba passando e acontece algumas coisinhas legais,
tá? Então, leia e faça os exercícios. Na próxima semana a gente lê, corrige e vai para frente, tá? Porque agora a gente vai entrar num conteúdo de gramática daí, beleza? Não esqueça de comprar o livro, sei lá, cincão, R$ 10 no sebo. É muito bom, vocês vão gostar. Já que a gente tá falando um pouco de suspense, vai ter aqui que é um romance policial, tá? Coisinhas legais. Então é isso, Brasil. Vamos fazer um café e passar a mão no meu gato ali, o Poeira, tá? É isso. Sucesso. Até depois.